Atenção a esses sintomas da candidíase. Tem sintomas que parecem pequenos, mas são sinais claros de que a sua região íntima está em desequilíbrio. Uma coceira que começa leve e depois vira desespero. É um corrimento que aparece sempre perto da menstruação. Uma ardência que piora depois da relação. Uma irritação que volta mesmo depois da pomada. E sabe o que é o maior erro? Esperar virar uma crise enorme para você começar a prestar atenção. A candidíase muitas vezes começa avisando. O problema é que muitas mulheres só percebem quando já estão no ciclo da repetição. Trata, melhora, volta. Hoje eu quero te mostrar quais sintomas merecem atenção, quais sinais combinam mais com candidíase e quais sinais podem indicar que talvez não seja candidíase. Porque tratar errado também mantém você preso no problema. Eu sou a doutora Luciana Lavigne, eu sou médica. Eu tenho mestrado em Ciências da Saúde, pós-graduação em Medicina Funcional Integrativa e pós-graduação em Gastroenterologia Funcional e Metabolômica. E hoje eu quero que você saia desse vídeo sabendo ver o seu corpo com mais clareza, observar, sem vergonha, sem culpa e sem achar que sintoma íntimo é normal só porque acontece com frequência. Vamos começar pelo sintoma que mais chama atenção, a coceira. Na candidíase, a coceira costuma ser intensa, não é só um incômodo discreto. Muitas mulheres descrevem como uma coceira que irrita, que incomoda. Para usar calcinha, para sentar, para caminhar, para dormir. Pode vir acompanhada de vermelhidão, inchaço nos pequenos e grandes lábios, sensação de calor local e irritação que parece que a pele ficou ali, sensível demais. Então esse é um sinal muito típico, mas não é suficiente sozinho para fechar um diagnóstico. Coceira também pode acontecer com alergia, absorvente diário, protetor diário, roupa apertada, depilação, dermatite, vaginose citolítica e outras infecções. Então atenção! Coceira chama a sua atenção, mas o conjunto dos sintomas é que orienta realmente o caminho. O segundo sintoma é o corrimento. Na candidíase, o corrimento ele costuma ser mais branco, mais grosso, com grumos, muitas vezes comparado àquele leite talhado ou requeijão. Ele pode aparecer em maior quantidade e vir junto com coceira e ardência. Mas aqui está um detalhe importante. Geralmente a candidíase não tem um cheiro forte. Se o corrimento ele tem um odor intenso, principalmente aquele cheiro ruim que lembra o peixe podre e piora depois da relação, isso pode apontar mais para a vaginose bacteriana do que para a candidíase. Isso muda tudo, porque o fungo e bactéria não são tratados da mesma forma. O terceiro sintoma é a ardência. A ardência vaginal pode aparecer na candidíase, porque a mucosa ela fica irritada, inflamada. Algumas mulheres sentem ardor ao urinar, mas não porque necessariamente tem uma infecção urinária. Às vezes a urina encosta em uma região vaginal inflamada e isso arde. Só que dor ao urinar também pode ser infecção urinária, infecção local, outro problema. Então se você tem ardência importante, dor, urgência para urinar, febre, dor pélvica ou sangue na urina, você tem que procurar avaliação médica. Os dois você tem que procurar avaliação médica. O que eu falo da candidíase é que você não pode tratar só com antifúngico, você tem que tratar a causa. O quarto sintoma é dor na relação. A candidíase pode deixar a mucosa mais sensível, inchada, irritada. E isso pode causar desconforto ou dor durante a relação. Muitas mulheres normalizam isso, mas dor não é para ser normalizada. Se existe dor, ardência, sensação de fissura, irritação ou piora depois da relação, o corpo está mostrando que a barreira vaginal está fragilizada. E aqui não é para sentir culpa nem vergonha, é para você investigar. O quinto sintoma é recorrência em ciclos. Tem mulher que percebe que a candidíase sempre volta antes da menstruação. Outros pioram depois de uma fase de estresse. Outros depois de antibiótico. Ou percebe piora quando come muito doce, ou quando dorme mal, ou quando colocam roupa apertada e a região fica abafada. Quando existe um padrão, existe uma pista. Seu corpo está mostrando gatilhos. E a candidíase adora terreno favorável. O que é um terreno favorável? Imunidade baixa, alteração de pH na vagina, desequilíbrio da microbiota, que são os micro-organismos que vivem tanto no intestino quanto na vagina, excesso de açúcar, um abafamento da vagina, uma desbiose intestinal, que é a inflamação intestinal, muitas vezes ocasionada pelo estilo de vida, pela rotina inflamatória. Agora eu quero fazer uma pausa em algo essencial. Nem todo corrimento é candidíase. Essa frase precisa ficar gravada aí. Porque se você tratar coceira e todo corrimento aí com fungo, pode estar errando o alvo. Na vaginose bacteriana, por exemplo, o corrimento ele costuma ser mais líquido, branco ou acinzentado, com odor forte e a coceira nem sempre é intensa. Na candidíase ela é mais marcante, o corrimento é mais espesso, mais grosso, não tem um odor forte. Já na vaginose citolítica, já é um terceiro aí diagnóstico, é muito menos falada, inclusive. Tem ardência, tem coceira, tem incômodo na relação e uma sensação de vagina irritada, parecendo candidíase. Mas já o problema não é fungo. Nesse caso, se você usar antifúngico, você não resolve. E se você usa um probiótico sem saber o que tem, pode até não ser a melhor estratégia realmente, porque na vaginose citolítica tem um desequilíbrio aí dos lactobacilos. Por isso que o diagnóstico importa mesmo. Se essa informação já evitou aí que você se automedique de novo, se inscreva no canal, porque aqui eu falo de saúde íntima com clareza, sem tabu e sem jogar tudo para debaixo do tapete. Agora vamos falar dos sintomas fora da vagina que podem acompanhar um quadro de desequilíbrio fúngico.
Muitas mulheres acham que candidíase é só coceira vaginal, mas quando existe um terreno de desbiose fúngica, outros sinais podem aparecer. Distensão abdominal, gases do abdominal, constipação, má digestão, língua branca, uma vontade super exagerada de doce, irritabilidade, queda de cabelo, micoses, dermatite seborreica, alteração intestinal, sensação de fraqueza, pronto. Isso aí não significa que todo mundo que tem gases tem fungo, tá? Ou que fica com vontade de doce também é candidíase, não. A gente não vai pegar um sintoma isolado para se diagnosticar. Mas quando você junta candidíase vaginal de repetição com sintomas intestinais, micose, língua branca e muita vontade de doce, o intestino ele tem que ser investigado. Primeiro, quando tem candidíase, o intestino tem que ser investigado sempre. Porque se tem uma desbiose vaginal que está dando candidíase, levando a candidíase, toda desbiose vaginal a gente tem que tratar a desbiose intestinal. Porque a microbiota do intestino, ela manda em todas as microbiotas. O que é microbiota? Microbiota do intestino são os micro-organismos que vivem no intestino. Microbiota da vagina, os micro-organismos que vivem na vagina. Se você tem candidíase vaginal, você está com desbiose vaginal, que é o desequilíbrio desses micro-organismos. Você não trata bem desbiose vaginal se você não tratar o seu intestino, que é desbiose intestinal. E se você está tendo candidíase, você está com desbiose vaginal, e se você tem desbiose vaginal, o seu intestino tem que ser tratado, é ali a causa. O que eu quero deixar claro é que a cândida, ela pode fazer parte da microbiota natural do corpo e não causar problema. Ela pode estar no intestino, na boca, na pele, na vagina, sem causar doença. O problema é quando existe o supercrescimento da cândida, quando ela encontra espaço para dominar. E o que abre esse espaço? O uso frequente de antibióticos, alimentação rica em açúcar e farinhas brancas, ultraprocessados, álcool, sono ruim, um estresse crônico, imunidade baixa, um uso crônico de antiácido, algumas pessoas que têm gastrite tomam prazóis sem parar, corticoides, hábitos íntimos inadequados, protetor diário todos os dias, sabonete agressivo e abafando ali a região íntima. Então perceba que os sintomas não surgem no vazio. Eles aparecem dentro de um contexto onde a imunidade ligada ao intestino, ao que você come, é o principal. Então o primeiro episódio com sintoma intenso, você já tem que avaliar. Sintomas que não melhoram com tratamento, sintomas que voltam o tempo inteiro após o uso de remédios. 4 ou mais episódios no ano, isso não é normal. Não é hora de tratar tudo sozinha, você precisa de um exame ginecológico, análise de secreção, do pH vaginal, cultura. Isso é importante, mas não adianta só usar fluconazol. Aqui está o ponto central do vídeo. Os sintomas são alarme, não a causa. A coceira é o alarme, o corrimento é o alarme, a ardência é o alarme. A dor chama atenção, é o alarme. Mas a pergunta é, por que esse alarme está tocando de novo? E isso que diferencia um tratamento superficial de um tratamento com estratégia, tratando ali a imunidade, equilibrando a microbiota. Então você pode precisar do antifúngico, pomada, tratamento indicado por um profissional de saúde, importante. Mas, se isso se repete, toda vez volta, você tem que cuidar do seu terreno biológico, intestino, microbiota, alimentação, rotina, imunidade. É isso que evita a recorrência. E foi exatamente por isso que eu criei o método livre da candidíase. É o protocolo que eu desenvolvi depois de anos refinando o tratamento com pacientes que nenhum outro método tinha conseguido ajudar. Não é remédio, não é dieta restritiva. É um processo que trata a raiz para combater o biofilme, que é esse escudo fúngico onde o fungo se esconde. É o meu protocolo passo a passo, com as 3 fases do detox fúngico organizadas de forma didática, para você aplicar sem precisar ser médica para entender. Você vai aprender quais alimentos eliminam e fortalecem o escudo, como identificar suplementos com ação real sobre o biofilme, a estratégia que restaura a microbiota sem dieta restritiva e como você sustenta esse equilíbrio. Além disso, ainda vão ter encontros ao vivo comigo, eu vou deixar o link com as informações aqui na descrição do vídeo. Esse método é para a mulher que já cansou de tentar adivinhar se a candidíase realmente está sendo tratada. Parar de tratar ela só na crise, ter medo de comer, de viver com pomada na gaveta o tempo todo, achar que o problema é falta de higiene, não é. Muitas vezes o problema é o desequilíbrio e ele precisa de estratégia para ser corrigido. Resumindo, preste atenção. Coceira intensa, corrimento branco espesso, sem odor forte, ardência, vermelhidão, dor na relação. Isso aí tem que agir na alimentação, na rotina, na imunidade. E claro que você vai observar os sinais intestinais que eu falei aqui para você tratar o seu intestino. Você não trata a candidíase vaginal se você não tratar o seu intestino de fato. Eu deixei o link na descrição do vídeo.